Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, porque tem trazido divisão, tem trazido confusão para o corpo de Cristo. Não é um assunto novo, mas nos últimos dias tem ganhado uma proporção maior. Eu já me recordo desde criança, meu pai me alertando sobre esse movimento. E nos últimos dias eu fiquei sabendo de líderes que até em rádios, meios de comunicação, pedir desculpas por ter ensinado o nome do Salvador errado, e que sua forma certa seria a forma do hebraico. Então nós vamos ver algumas evidências, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Claro que não, mas ele se translitera. Então qual é a diferença dos dois? A tradução é o ato de transpor uma palavra, um nome, algo de um idioma para o outro. Já a transliteração é o mapeamento linguístico de uma língua para a outra. Um exemplo de tradução seria essa palavra que você está vendo aqui. É uma palavra russa. Se nós traduzirmos para o português, ela significa pai. Agora, se nós transliterássemos, significa papá. E na transliteração, um exemplo muito clássico seria o nome do nosso país, Brasil, com S. Na maioria dos países, eles não conseguem que o som de S tenha um som de Z. Então, convencionou-se que escreveriam-se com Z para preservar a fonética, mas a escrita teria alteração. Isso é transliteração. Esse nome que você está vendo aqui no seu visor, por exemplo, é um nome polonês. Você deve ter lido Kubica. Mas a fonética, a pronúncia é Kubica. Então, se eu não translitero um nome, ele perde a sua fonética original. Então, a transliteração não é uma coisa demoníaca, não é algo maligno, não aconteceu só no nome de Jesus Cristo. Isso acontece por convenções linguísticas. Todos os países têm suas fórmulas para transliterar nomes, palavras de outros idiomas. Então isso é supernatural. Então não vejo problema nenhum na transliteração. Sinceramente, meu amigo, isso não pode ser um argumento válido. Porque o J também não existe no alfabeto grego, no alfabeto latino, no alfabeto do mandarim, no alfabeto japonês e vários outros idiomas. Eu me recordo agora da Olimpíadas de 2006, na China, quando eles foram colocar a ordem alfabética dos países que entrariam primeiro. Nenhuma das nossas letras existia no alfabeto deles. Então, eles convencionaram que a ordem seria pelo risco a quantidade de risco de cada letra. Quem tivesse menor risco seria os primeiros, e consecutivamente os que tivessem mais risco seriam os últimos. Eu lembro que a Austrália, que é sempre a das primeiras a entrar, ela ficou super nervosa, porque ela entrou lá atrás da fila. Então eu vejo que isso não é algo maligno, isso não é uma conspiração contra o nome de Jesus. Isso é supernatural, isso é uma convenção linguística, meu amigo. Então esse argumento é fraco. O J entrou no nosso alfabeto depois de uma convenção linguística que aconteceu na época do Renascimento. E por isso que nós lemos Jerusalém e não Jerusalém. Eles falam que quem está usando o nome de Jesus está na realidade adorando um Deus Mitra, e que Jesus no grego quer dizer Deus cavalo, que no hebraico Deus porco, e por aí vai. Várias coisas que eles falam. E seu principal argumento é o SUS, Jesus. Mas preste atenção, a transliteração do hebraico para o grego é SOS e não SUS. O SUS é no latim. Ok? Se você pega esse SUS e translitera para o grego, que é no caso do latim, ele não vai dar SUS, ele vai dar SOS. E se for para o hebraico, vai dar uma palavra diferente também. Então, no caso do nosso português,
o sus não tem um som de sus, ele tem um som de zus. Então eu não entendo essa maldade no assunto. Porque porco no hebraico, realmente, ele é sus. Mas, lembrando que o Jesus não é um nome hebraico. Então existe uma maldade de pegar coisas de um outro idioma sem transliterá-lo para outro e falar que são equivalentes. Não são. Não é assim que funcionam as convenções linguísticas. Para você ter uma ideia, olha a diferença do porco no grego, do cavalo no grego. Sentiram a diferença? Então isso é maldade, esse pessoal. E o leigo normalmente ele não pesquisa muito. Então ele aceita isso. E outra coisa, porco no hebraico antigo não é o mesmo do hebraico moderno. Lembrando a você que o hebraico moderno foi compilado agora em 1800 e alguma coisa por Eliezer. O hebraico não existia mais como língua, eram poucas pessoas que falavam o hebraico. E ele restaura o hebraico, mas com influência do aramaico, do árabe e de algumas outras línguas. Então a fonética, a forma de falar, ela se perdeu, ela foi um pouco mudada. Tá? Vale a pena lembrar que também no hebraico antigo não existiam vogais. Se você busca na história, você vai reparar que depois do cativeiro babilônico, os judeus já não falavam mais o hebraico antigo, eles voltam falando o aramaico. E o imperador grego da época, ele convoca os únicos que sabiam lá falar o hebraico antigo, porque agora o hebraico antigo se restringia a apenas uma pequena família sacerdotal, para traduzirem o Velho Testamento para o grego, porque ele queria uma cópia na sua biblioteca em Alexandria. Então, 70 anciões, que bem provável que fossem sacerdotes, eles traduzem o Velho Testamento do hebraico antigo para o grego. Então, não foram pessoas de outros países, não foram imperadores, não foram papas, não foram bispos, foram propriamente dito os judeus. Então, você pode estar me perguntando agora, irmão, mas Jesus foi 250 anos depois disso aí. Assim, é verdade, meu amigo, eu concordo com você. Mas o nome Yoshua ou Yeshua, ele era um nome comum na nação de Israel. Isso mesmo. E a Septuaginta translitera este nome para o grego, como esse que você está vendo aqui. Se você observa, Josué, ele tinha o mesmo significado do nome de Jesus. E a Septuaginta não faz distinção, ela translitera por este nome. Interessante que existia um sacerdote chamado Josué também, que na versão hebraica, o nome dele é citado tanto como esse nome, quanto esse nome na versão hebraica da continuidade do Velho Testamento depois do cativeiro babilônico. Então esses dois nomes tinham o mesmo significado, era o mesmo nome, era conhecido tanto como um quanto o outro, porque o Yeshua já veio depois do cativeiro babilônico com influência do aramaico. E até hoje, na nação de Israel, o Salvador é reconhecido como Yeshua. Então, não existe problema nisso. A Septuaginta, ela trata todos como esse nome que você está vendo. E na versão hebraica, tanto que você falar um quanto o outro, é o mesmo nome. E como o Novo Testamento foi escrito em grego, nós ficamos com o seu nome grego, depois transliterado para o latim. Isso mesmo. Já não se falava mais o hebraico antigo, e todos agora falam o aramaico e o grego. Jesus, ele falava aramaico, grego, falava também o hebraico, eu acredito que sim, mas a sua língua principal era o aramaico. E se você observa, as sinagogas da época de Jesus, todas elas eram uma versão da Septuaginta em grego, e todas as citações
Praticamente todas as citações do Velho Testamento são feitas pela Septuaginta. Então o nome de Jesus era conhecido pela sua forma grega, sim, no meio do povo de Israel. Se você observa, Jesus falava grego, Jesus falou grego com aquela mulher sirofenícia. Então eu não vejo o porquê desta confusão de desacreditar a Septuaginta. A Septuaginta é tão canônica quanto a versão hebraica. Esse assunto eu vou deixar um rabino da congregação israelita da Nova Aliança no Brasil responder para vocês. O nome Yeshua era um nome comum entre os judeus e significa salvação, por isso usado pelo Filho de Deus. No entanto, este nome é sempre seguido de Hamashia, exatamente para distingui-lo de outros judeus. O nosso Yeshua é o Hamashiach, o Messias. Não vejo por que esta ênfase de o nome que veio do céu. Temos em nosso poder várias obras de judeus que, ao se referir a Yeshua, citam sem menor constrangimento o seu nome transliterado. Ora, se o povo judeu não vê nenhum problema em chamá-lo de Jesus, qual é a destes aventureiros? Diriam também que os judeus estão errados? Não só podemos, como devemos, pois esse nome é maravilhoso, ele tem poder, ele cura, ele liberta, ele expulsa demônios, esse nome é maravilhoso. Para concluir, eu quero que você preste bastante atenção, porque na mensagem da cruz, ela estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E ela foi escrita em 3 idiomas, provavelmente o aramaico, o grego e o latim. Isso mesmo. E esses idiomas foram as bases para levar o nome do nosso Salvador para todas as línguas. Então, meu amigo, não seja enganado por esses contos de fadas aí não, por esses judeus enraizantes. Você precisa entender que o nome do nosso Salvador, ele é para todo mundo. Isso mesmo. Quando Deus, lá na Torre de Babel, colocou as divisões das línguas, ele já sabia disso. E o nome do nosso Salvador, ele tem que ser pregado em todos os idiomas. Ele tem que ser anunciado em todas as formas, em todos os dialetos possíveis, porque é Deus que dá poder a este nome. Não é o nome que dá poder a Deus. Preste bastante atenção nisso. Eu quero que você medite nessas palavras, porque tem pessoas, infelizmente, sendo deixadas levar sobre esse assunto. Fiquem com a paz do nosso Salvador, Yeshua o Mashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Messias.